Imagina essa cena. Você é uma criança. É uma sexta-feira e você acabou de chegar da escola. Você almoça o mais rápido possível porque sabe o que está por vir. Você está prestes a entrar em um mundo mágico. Hoje é o dia da semana em que finalmente os seus pais te permitem usar o computador. Sites de bate-papo, jogos online, blogs, vídeos divertidos e todo tipo de conteúdo interessante. Tudo isso está a um clique de distância. Você mal pode esperar. Vai ser um final de semana incrível. Esse era o sentimento da maioria das crianças que nasceram entre a década de 90 e os anos 2000, mas em algum momento aquele mundo mágico da internet parece que deixou de existir e deu espaço para uma coisa mais dark, sem vida, para algo monótono. Até há pouquíssimo tempo eu tinha uma teoria interna minha aqui de por que a internet deixou de ser tão divertida. A minha geração cresceu com uma separação clara entre as duas vidas, a vida online e a vida offline. E talvez fosse por isso que os momentos em que você se sentava na frente do computador para finalmente ficar online, fossem tão recompensadores e especiais. Porque tudo aquilo que é escasso tende a ser mais valorizado. Como Schopenhauer uma vez disse, a vida é uma constante oscilação entre a ansiedade de se ter e o tédio de se possuir. E quando você possui o acesso à internet 100% do tempo, talvez não seja mais tão divertido, deixe de ter valor. E bom, essa daí é uma teoria, era assim que eu enxergava praticamente até ontem, então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, sobre essa minha visão, só que como eu nunca crio um vídeo sem antes refletir a respeito, sem antes fazer algumas anotações, organizar os pensamentos e fazer umas pesquisas, eu resolvi fazer isso e o que acontece aqui nesse processo, eu acabei chegando em outra conclusão. A verdade é que não é simplesmente a nossa percepção sobre a internet que mudou. O que mudou foi a própria maneira como a internet funciona, a forma de se consumir e também as motivações das pessoas que publicam algo por aqui. Eu me lembro até hoje quando surgiu o MSN, que pra quem não sabe, pra quem tem menos aí de, acho que uns 25 anos não vai saber o que é isso, mas o MSN era um serviço de troca de mensagens. E ele não era nem mesmo um serviço online de nuvem, era um software que você instalava dentro do seu computador e que tinha uma conexão direta ali com o seu e-mail, só que ao invés de você ter que mandar um e-mail para as outras pessoas, você tinha uma janelinha ali aberta no seu computador para conversar com elas. E cara, aquilo era muito legal, era um sentimento simplesmente emocionante. Porque você não estava online o tempo todo, você tinha que realmente se sentar na frente do computador, digitar ali o seu login e senha e entrar no MSN. E o que acontecia quando você entrava, todo mundo, toda a sua rede de contatos recebia uma notificação. E aí era aquele sentimento de tipo, tô na área, galera, derrubou é pênalti. Era muito legal e quando você tinha as suas paquerinhas ali da escola e o seu crush ali entrava, gerava aquele sentimento de putz, tal pessoa tá online, Deixa eu ir falar com ela e enfim. Quando você tava online, você tava de fato ali, online, disponível para conversar e sem nenhum motivo aparente, só bater papo mesmo, só jogar conversa fora. Você tinha reservado um tempo para estar ali disponível para a conversa. E até aquele ponto a gente ainda ligava para as pessoas para conversar, era tipo meio que a única forma de a gente conversar com elas era através de ligação. E o ruim de se conversar através de ligação é porque você não tinha nem tempo para pensar no que falar. E também era muito caro você ficar ligando para todo mundo, custava dinheiro aquilo. Então o MSN disruptou essa parada. E foi ali o primeiro lapso de o que a gente tinha ali de meio que uma vida online. Só que não demorou muito para chegar aqui no Brasil a primeira rede social. Alguns anos mais tarde, surgiu de fato a nossa vida social online, que era através do Orkut, que era basicamente uma versão aí copiada do Facebook, só que ninguém usava Facebook aqui na época, todo mundo usava o Orkut. E quando aquilo ali surgiu, foi uma coisa completamente inovadora, porque o fato de você poder ler os pensamentos das pessoas que elas estavam publicando ali, entrar em comunidades de pessoas que gostavam das mesmas coisas que você e que queriam simplesmente trocar informações ou compartilhar ideias sobre algo, aquilo era muito legal, cara. E além disso, você podia manter o contato com seus amigos da vida real, ver as fotos deles. E aquilo ali era totalmente mágico pra mim. Pela primeira vez, eu me senti verdadeiramente conectado com o resto do mundo. Só que também, pela primeira vez, a gente começou a ligar muito pra validação social, a gente começou a medir o nosso valor como indivíduos na sociedade
através de números. E tudo ali começou com a quantidade de amigos que você tinha no Orkut. Era praticamente um game você competir com as pessoas ali para ver quem tinha mais amigos. Porque na época não existia ainda esse conceito de seguidores, eram amigos. E para você seguir alguém, você basicamente tinha que meio que conhecer essa pessoa, porque a maioria de nós não aceitava qualquer um. Ali era um espaço, era um ambiente privado e a gente aceitava só quem a gente conhecia na vida real. Ou seja, se você tivesse muitos amigos no Orkut, significaria que você também era uma pessoa popular na vida real. Então a validação social começou a partir dali. E outra coisa que eu me lembro bem foi da sensação incrível de poder saber que as pessoas que eu conhecia na vida real, elas se conheciam também entre si. E eu lembro de ficar me perguntando, poxa, como será que fulano ali virou amigo de cicrano? Como que essas pessoas se conhecem? Essas pessoas aparentemente desconexas, né? Eu não consigo entender a conexão entre elas, mas elas estão ali, são amigas umas das outras. E ali eu percebi que o mundo era uma bolha, né? Ali a gente começava a perceber que o mundo não era tão grande quanto a gente pensava. E foi nessa época também que começaram a surgir os primeiros perfis de destaque de pessoas que eram consideradas aquelas meio famosinhas. Mas é claro que aquilo ainda se limitava a pessoas ali da mesma cidade, porque, como eu disse, ninguém saía aceitando qualquer um no seu Orkut. Então, se você tinha muita gente na sua base de amigos, geralmente essas pessoas eram minimamente acessíveis para você na vida real. Então, não tinha essa relação ainda de seguidor meio que platônico, sabe? Existiam seguidores platônicos, mas para eles terem acesso a te seguir, a consumir o que você postava ali, você no mínimo tinha que meio que conhecer essa pessoa ou saber quem ela é, vocês tinham que saber da existência um do outro. E aí não demorou muito até que surgisse o YouTube, uma plataforma cujo slogan era Broadcast Yourself, que é basicamente filme a si mesmo, né? Publique a si mesmo. E quando surgiu o YouTube, sim, era muito legal assistir os vídeos de outras pessoas, mas também uma coisa que era muito legal era publicar os seus próprios vídeos, porque ali naquela época, praticamente todo mundo, pelo menos para ver como é que era, para sentir a sensação de publicar um vídeo, todo mundo publicava alguma coisa. E eu lembro que o primeiro vídeo que eu publiquei no YouTube foi lá para 2007, e ali naquela época a gente não tinha qualquer motivo ou interesse em publicar um vídeo, era simplesmente um espaço para a gente compartilhar o que nós gostávamos. Eu praticava um esporte chamado parkour na época, então eu publicava os vídeos das manobras que eu aprendia com os meus amigos, e era isso mesmo, eu não ficava ali vendo se o vídeo viralizou, lendo comentários, nem nada do tipo, eu publicava e deixava lá, sei lá por qual motivo. E isso era parte da mágica do YouTube na época, porque as pessoas simplesmente publicavam sem interesses por trás. Mas pouco tempo depois, eu me lembro da primeira vez que eu vi alguém usar o YouTube não como uma plataforma pessoal para documentar alguma coisa, mas sim como uma forma de divulgar a sua arte, de divulgar o seu talento. Era um cara chamado Guilherme Zaiden, ou Zaiden, alguma coisa assim, que além de engraçado, aquele cara era extremamente talentoso, e os vídeos que ele publicava, eles simplesmente viralizavam não por causa de um algoritmo, mas porque eram interessantes de verdade. Então as pessoas compartilhavam, já existia o MSN, então a pessoa pegava aquele link ali e compartilhava lá no MSN e aquilo viralizava. E na minha opinião, aquele ali, cara, foi o primeiro criador de conteúdo de fato, que se pode chamar de um criador de conteúdo da plataforma, pelo menos no Brasil, né, porque na época eu não fazia ideia de o que acontecia lá na gringa, eu não falava inglês, ninguém no Brasil basicamente tinha acesso ao que acontecia em inglês, era uma coisa muito rara um brasileiro consumir qualquer coisa em inglês. Mas enfim, o Guilherme foi o cara aí que pra mim foi o primeiro criador de conteúdo, porque os vídeos dele tinham meio que um padrão, sabe? Ele de fato levava aquele canal com uma certa frequência e os vídeos simplesmente viralizavam, eram compartilhados, porque eles eram únicos, eram vídeos de sketches e sátiras aí super engraçadas e as pessoas gostavam de compartilhar aquilo. Meu nome é Guilherme Zaiden e eu sou um ex-famoso da internet. Mas no meu Orkut, meu nome é Bonequinho de Porcelana. Em 2006, nos primórdios da internet, quando tudo aquilo era mato, eu coloquei uns vídeos no YouTube. Eu sempre tive interesse em audiovisuais, assim, eu sempre tive interesse em atuar, eu sempre tive interesse em teatro, cinema, e eu fazia vídeos caseiros. Então, assim, a transição quando surgiu o YouTube para eu colocar meus vídeos na internet foi muito natural.
E depois que eu coloquei os vídeos no YouTube, eles explodiram. Queria só ouvir de você, mãe, que eu sou bonito. Fala que eu sou bonito, mãe. E pra mim essa aí foi a época de ouro da internet, porque era uma internet inocente, sabe? Tudo aquilo era muito maravilhoso. A gente tinha o MSN pra trocar mensagem, tinha o Orkut pra se conectar, o YouTube pra se entreter, sim, porque na época o YouTube era mero entretenimento, ainda não era uma fonte de aprendizado muito confiável, que na minha opinião era um ponto aí negativo do YouTube dessa época e que hoje é muito positivo, né? A melhor função do YouTube hoje é o aprendizado e a informação, né? Porque é uma ótima fonte de informação atual. Mas enfim, aquela época era muito boa porque além dessas coisas a gente ainda tinha os jogos online, quando os jogos online ainda tinham a essência deles, né? E não eram puramente projetados para viciar o seu cérebro em descargas de dopamina barata. Só que aí o tempo passou, as pessoas foram aos poucos parando de usar o Orkut e o MSN e elas foram migrando para o Facebook. E eu lembro de ter sentido uma sensação muito estranha de ver aqueles serviços que eu achava que eram serviços eternos, né? Que eu achava que seriam eternos, ver aquilo ali sendo deixado de lado. Só que ali eu percebi, a internet está mudando, os tempos estão mudando e eu não sei o que isso aqui vai se tornar. E aí agora, naquela época, tinha uma coisa acontecendo também na vida offline, não só na internet, como também fora dela, que eram os dispositivos móveis físicos. Aos poucos, sem que a gente percebesse, cada ser humano no planeta começava a ter um mini computador no bolso. A internet, que antes era acessada só pelos computadores pessoais de mesa, ela começou a ser extremamente útil nos celulares também, porque até alguns anos antes a internet já estava nos celulares, mas era praticamente inútil, não servia para nada e ninguém usava, só que as coisas convergiram e aí também surgia o WhatsApp, novas formas de comunicação. E de repente, cara, foi um atropelo, porque de repente as pessoas deixaram de ser só simplesmente pessoas se conectando ali dentro daquelas mídias para se tornarem um produto daquelas empresas. As redes sociais perceberam que quanto mais tempo elas conseguiam manter as pessoas engajadas dentro da rede delas ali, maior era o lucro dela, porque as empresas ali começaram a se mostrar dispostas a pagar pela atenção das pessoas que estavam ali dentro. E não só pela atenção também, como pelos dados dos usuários. Então os usuários se tornaram um produto. Foi inclusive daí, dessa relação aí das mídias sociais com os usuários, que surgiu aquela frase, né? Se você não tá pagando nada, então é porque você é o produto. E aí essas mídias perceberam uma coisa. Essas empresas estão dispostas a pagar por publicidade e a investir aqui na minha mídia social, desde que eu consiga manter a atenção das pessoas o máximo de tempo possível voltada para mim. Então, qual que é o meu trabalho agora? É fazer essas pessoas, esses usuários, se viciarem completamente no meu serviço. E aí, as redes sociais começaram a usar a engenharia psicológica para nos viciar. E isso foi o que fez com que aquele mundo mágico de descobertas que era a internet se tornasse um mundo meio monótono, meio que centralizado em uns 4 ou 5 sites que todo mundo acessava. E eu não quero demonizar a coisa aqui, porque isso foi meio que um movimento natural. O mundo segue o lucro, o mundo segue para onde o dinheiro está indo. E esse corporativismo, é claro que isso trouxe também algumas coisas boas, porque esse dinheiro que estava sendo jorrado nessas mídias sociais, elas perceberam que aquilo ali não duraria muito tempo se elas não compartilhassem esse dinheiro também com os usuários. Então os meros usuários que antes publicavam sem interesse nenhum, agora eles começavam a publicar com interesses financeiros. O que também não é de todo ruim, porque isso profissionalizou a criação de conteúdo, profissionalizou tudo. E aí, graças a isso, agora todo mundo é capaz de mudar a sua situação de vida se aproveitando do fluxo financeiro que está passando pela internet, está passando pelas mídias, né? Só que o maior problema de o lucro ter se tornado uma prioridade na internet é que a criatividade foi deixada de lado. Com as empresas e investidores comprando publicidade dentro dessas plataformas, surgiram também as novas regras, porque essas empresas não queriam ter os anúncios delas vinculados a coisas, a discursos que elas não concordavam ou que não seriam bons para os negócios delas. Então elas pressionavam as mídias sociais para que elas criassem regras para que esses criadores de conteúdo, para que as pessoas que
publicam lá dentro tivessem suas asinhas cortadas. E aí, isso aí foi muito ruim para nós, né? Para todo mundo, no caso. Porque as mídias sociais começaram a realmente criar essas regras, restringindo cada vez mais o que poderia e o que não poderia ser dito lá dentro e sufocando completamente a liberdade criativa dos usuários. E aí, cara, o tempo foi passando, as coisas foram se moldando e os incentivos mudaram. E aí, com o passar do tempo, criação de conteúdo deixou de ser uma coisa meramente orgânica para se tornar um trabalho, uma profissão de fato. E toda profissão visa lucro, né? A gente tem que ganhar dinheiro com o que está fazendo. E isso é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo em que é bom, a gente tende a fazer as coisas que dão mais resultado financeiro para nós. São raros os criadores de conteúdo que mantêm sua essência mesmo as plataformas, cara, empurrando você para fazer coisas cada vez menos criativas, cada vez menos autênticas. Então muitos dos criadores de conteúdo perceberam que valia mais a pena ficar só comentando sobre assuntos fúteis e procurando surfar em hype, basicamente, do que de fato tentar criar coisas novas, do que de fato fazer arte ou de compartilhar reflexões autênticas. E eu não tô dizendo que essas coisas não existem mais e que acabou, ainda tem abundância por aí. Só que essa abundância representa, sei lá, talvez 10% da plataforma. A sensação que dá é de que quase todo mundo que publica algo na internet hoje está buscando fazer o máximo de dinheiro possível com o mínimo de esforço. E isso sem se preocupar com profundidade. E quando eu digo profundidade, eu não estou falando sobre edições super complexas, sobre um trabalho mega profissional. Eu estou falando de profundidade de ideias mesmo, de profundidade de sentimento naquilo que você está fazendo, sentimento que você coloca no seu trabalho. A maioria das pessoas que está publicando em qualquer rede social aí, hoje você pode ver, cara, são caçadores de atenção barata que ficam pulando de hype em hype, correndo atrás só de números e criando conteúdos que elas nem têm vontade de criar de fato. E veja bem, não tem nenhum problema em você aproveitar um tema que está em alta para criar conteúdo a respeito. Esse é o jogo da internet, você se aproveita de uma onda que já tá ali mesmo e surfa ela, não tem problema nisso. Desde que você tenha de fato algo a somar, algo a contribuir com aquele conteúdo que você está criando. Desde que aquele assunto se conecte com as suas ideias e que você de fato tenha algo a agregar. Porque uma coisa que você nunca vai me ver fazendo, por exemplo, é pegar todos os hypes por aí, tudo que tá em alta, eu vou lá e corro para fazer um conteúdo qualquer, para ser o primeiro, para falar mais rápido sobre aquilo. Eu nunca vou fazer isso, cara. Porque isso é o mesmo que criar conteúdo medíocre. Essa é a verdade. Então, saindo da visão um pouco do criador para a visão de consumidor, porque eu sou de fato um consumidor pesado, eu sou um hard user da internet, a sensação que eu tenho é de que não vale mais a pena clicar em quase nenhum vídeo no YouTube ou quase nenhum conteúdo, porque é sempre mais do mesmo. E sabe que tipo de conteúdo, mais falando agora de YouTube mesmo, sabe qual tipo de canais que eu tô consumindo ativamente, diariamente no YouTube hoje em dia? São canais pequenos. A maioria deles pega menos aí de 5 mil visualizações por vídeo. Isso porque são esses caras que geralmente estão criando conteúdos autênticos. São esses canais pequenos que realmente estão passando uma mensagem autêntica e que não estão se preocupando só com números, mas sim com o impacto daquilo que eles estão criando. Eles estão se preocupando de fato em construir uma base sólida de audiência que acompanha eles por quem eles são, pelas ideias deles e pela visão deles de mundo. São esses caras que eu tô gostando e é por isso, inclusive, que eu tô criando esse exato tipo de conteúdo aqui, né? Você vê, o meu canal, esse daqui pelo menos, ele não pega tantas visualizações assim, raramente ele alcança aí as centenas de milhares de visualizações. É um canal relativamente bem sucedido, mas que eu tô realmente cagando pro número de visualizações dele, porque o que eu quero aqui de fato é transmitir a minha visão de mundo e falar sobre os assuntos que eu tenho interesse, independente se o assunto tem muito potencial ou não. Eu não tô nem aí pra isso, eu quero é que você seja impactado pelas minhas ideias, pela minha mensagem e pela minha visão de mundo, e que talvez a forma como eu enxergo o mundo possa contribuir para que você também tenha esclarecimento sobre temas importantes, pelo menos os que eu considero serem importantes, né? E na minha humilde opinião, cara, para que a gente possa criar uma nova era em que vale a pena de novo consumir conteúdo frequentemente, os criadores têm que ter essa visão.
Eles têm que começar a enxergar isso daqui não só como um cash cow, que é uma maneira de fazer dinheiro rápido e fácil, mas sim como uma oportunidade de espalhar as mensagens deles de forma autêntica. E eu não gosto muito de dar conselho, cada um sabe o que faz, faça o que você quiser com a sua vida, mas se você é um criador de conteúdo, o meu conselho para você é: não seja um influenciador na internet. Seja só você, compartilhe só as suas ideias, compartilhe somente aquilo que você realmente está com vontade de compartilhar e use as redes sociais como ferramentas que te permitem ser descoberto pelas pessoas certas que vão valorizar o seu trabalho e vão te apoiar. E esses dias eu não lembro quem foi, mas eu vi alguém falando sobre o Jordan Peterson ser uma presença enorme na internet e ainda assim não ser considerado um influenciador ou um criador de conteúdo. Não, na verdade ele é um pensador, ele é um escritor. O trabalho dele basicamente é ficar mais inteligente, é consumir conteúdos, pensar, refletir e escrever a respeito dessas reflexões e compartilhar isso com o mundo. Ele escreve os livros dele e ele usa as redes sociais para potencializar o trabalho de vida dele. Ele não está preocupado em pegar o hype do momento, simplesmente porque a mente dele é o que importa de fato. A qualidade das ideias dele, de pensamento crítico dele, é o que de fato faz com que ele se diferencie. Eu não vejo as redes sociais como esse lugar em que você precisa ter ideias rasas para criar modelos de negócios baseados em conselhos baratos e diquinhas rápidas, sabe? Eu vejo elas como uma forma de potencializar a sua própria vida. Porque, para pensar, você já tem naturalmente interesses, né? Você já tem interesses que surgem em você, curiosidades que surgem que você quer buscar aprender sobre elas. E ao mesmo tempo você já fica online grande parte do seu dia, você está aqui agora. Então por que não juntar essas duas coisas e usar a internet para potencializar o seu aprendizado? Usar a internet para monetizar os seus interesses, para ser pago para aprender aquilo que você de fato já faz naturalmente, já faria de graça. Que é basicamente o meu trabalho aqui. Eu sou pago para aprender sobre as coisas que eu gosto, para mastigar elas e pensar e refletir a respeito delas e depois vir aqui compartilhar tudo com você. E talvez você até pense assim, pô, mas eu não tenho nada de diferente, eu não tenho ideias interessantes, eu não tenho nada para compartilhar com o mundo. E cara, eu te garanto, você tem conhecimentos e habilidades que outras pessoas podem se beneficiar. E mesmo que você não tivesse, o que é uma mentira, porque todo mundo tem algo a compartilhar para o mundo, mas mesmo que você não tivesse, você tem a total capacidade de aprender, de buscar aprender sobre aquilo e simplesmente compartilhar os seus pensamentos sobre isso. Todo mundo pode fazer isso. E quando você faz isso publicamente na internet, você se beneficia dos algoritmos que estão aí para te ajudar, e isso nem sempre vai fazer com que você gere um hype absurdo e tenha um canal de 100 mil inscritos. Mas certamente vai fazer com que algumas pessoas prestem atenção na sua mensagem e se conectem com você. E essas algumas pessoas, sejam elas 500, 1000, 2000, se elas estão consumindo o seu conteúdo sem que você seja um mega youtuber, é porque elas se conectam muito com as suas ideias. Então o que vai acontecer é que elas vão começar a apoiar o seu trabalho. Os produtos que você começar a vender para ajudar elas nos problemas delas, elas vão fazer questão de comprar. E aí você consegue monetizar as suas ideias sem perder o seu potencial criativo, sem perder a sua essência e sem ficar correndo atrás de um algoritmo e correndo atrás de hype, matando a sua própria criatividade por um pouquinho mais de dinheiro, para farmar um pouco mais de AdSense. Tá me entendendo? E o mais bizarro é que, pelo que eu tô enxergando, esse tipo de conteúdo, menos focado em crescimento, em audiência e mais focado em você, é o que provavelmente vai dar certo nos próximos anos aí, porque as pessoas estão se conectando cada vez menos com conteúdos superficiais e procurando mais por autenticidade. Se aproveite disso. E olha que louco, a única forma que eu vejo de criar conteúdos verdadeiramente autênticos é você falar sobre aquilo que realmente faz o seu coração vibrar. É você publicar as suas ideias sobre os assuntos que você tem interesse de verdade. E aí, se você não faz ideia de como fazer isso, de como organizar os seus pensamentos em ideias originais e também de como fazer boas pesquisas para ter essas ideias originais,
Então eu te aconselho a clicar aí na descrição e fazer o Profissão Comunicador Digital, que é o meu programa aí de 7 dias, para que você aprenda a se comunicar na internet e dentro desses 7 dias você já tá aí com o seu primeiro conteúdo profissional criado e publicado em qualquer rede social que você quiser. Tô deixando aí também na tela um outro vídeo muito interessante para você clicar. Se você assistiu esse aqui até o final, então é porque você vai ter interesse em assistir esse